nome é Patrícia Pimentel, eu sou promotora de justiça no Rio de Janeiro. Vim falar um pouquinho sobre a lei da alienação parental. Eu sou favorável à lei da alienação parental, entendo essa lei muito importante porque ela traz medidas eficazes para garantir a convivência da criança com ambos os seus genitores. E o que é a alienação parental? Segundo a Lei 12.318, uma lei de 2010, a alienação parental é interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com esse genitor. Considera-se ato de alienação parental, então, de forma exemplificativa, por exemplo, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade. Outro ato de alienação parental exemplificativo que consta da lei: dificultar o exercício da autoridade parental do pai ou da mãe, dificultar o contato da criança ou do adolescente com o pai ou com a mãe, dificultar o exercício de direito já regulamentado de convivência familiar, quando o juiz já fixa os dias de convivência e a pessoa não respeita, não cumpre. Omitir deliberadamente do pai ou da mãe informações pessoais relevantes da criança. Por exemplo, alguma atividade escolar, alguma cirurgia médica. Mudar de endereço e não comunicar ao outro é um ato de alienação parental. Apresentar falsas denúncias contra o pai ou contra a mãe, contra a familiar deste ou contra os avós. Tudo com o objetivo de dificultar a convivência dessas pessoas com o filho. Mudar o seu domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou do adolescente com outro genitor ou com familiares deste ou com avós. Por exemplo, uma pessoa se mudar com esse propósito. Se a pessoa se muda por uma questão profissional, não é o caso, né? É o caso da pessoa que está mudando com o propósito de atrapalhar a convivência. Então, essa lei, ela diz que a prática de ato de alienação parental, ele fere direito fundamental da criança ou do adolescente à convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com esse pai ou com essa mãe ou com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança e descumprimento de dever inerente à autoridade parental ou decorrente de tutela ou guarda. Porque quem exerce a guarda, a pessoa que está no exercício do poder familiar, ele deve respeitar a figura parental do outro. A criança precisa crescer num ambiente de paz, de afeto, de respeito aos seus pais. A criança se espelha nos seus pais. E alguém ficar falando mal do seu pai ou da sua mãe vai afetar negativamente a formação dessa criança. Então, declarado indício de alienação parental, há requerimento de alguém, né, ou de ofício quando o juiz percebe, o promotor de justiça percebe, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidental, o processo tem uma tramitação prioritária para que esse comportamento seja coibido, né? E o juiz determina, então, que seja ouvido o Ministério Público e que possam ser aplicadas medidas para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, para assegurar a convivência do genitor e viabilizar a reaproximação entre os dois, se for necessário. Sempre deve-se garantir essa convivência, nem que ela seja assistida, né? O parágrafo único do artigo 4º, ele diz: assegurar-se à criança ou adolescente e ao genitor garantia mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou adolescente, atestado por profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das visitas. Em casos graves, por exemplo, de alegação de abuso sexual, de maus tratos, aí a convivência não é indicada, né? Agora, é preciso ressaltar que nos casos de abuso sexual e violências contra crianças, existe uma lei, a Lei do Depoimento Especial, e que essa lei, ela visa criar um ambiente acolhedor, que a criança possa prestar o seu depoimento nesse ambiente acolhedor para profissionais capacitados, que o seu depoimento seja gravado e possa servir como prova na esfera criminal,
né? Porque o direito, ele garante a integridade física e psicológica da criança e que ela seja protegida em relação a atos que violem a sua integridade física ou sexual, né? A lei da alienação parental, ela não atrapalha, pelo contrário, ela garante que a criança seja respeitada. E o que pode acontecer quando acontecem atos de alienação parental? O que o juiz pode fazer? O juiz pode declarar a ocorrência da alienação parental e advertir o alienador, porque às vezes o alienador não tem consciência de que ele está causando mal ao seu filho, de que ele está ferindo o direito da criança de conviver com o pai ou com a mãe, né? Às vezes o alienador, ele não tem essa consciência, então ele vai ser advertido: olha, meu senhor, o senhor não pode ficar falando mal da sua ex-mulher, a senhora não pode ficar falando mal do seu ex-marido, isso não é bom para o seu filho, por favor, pare com esse tipo de comportamento, o senhor está sendo advertido. Isso é um tipo de uma medida aplicada, que pode ser aplicada pela lei da alienação parental, ou seja, advertência. Né? Quando a pessoa quer atrapalhar o convívio, né? Chega o final de semana, inventa festa, inventa alguma desculpa para não deixar a criança conviver com o pai ou com a sua mãe no dia que é estabelecido dessa convivência. Olha, o senhor está sendo advertido que precisa respeitar o direito da criança a conviver com seu pai ou com sua mãe. Então, é uma medida que consta do artigo 6º, inciso 1º, que é a advertência. O que o juiz também pode fazer? Ele pode ampliar o regime de convivência em favor do genitor alienado. Então, aquela pessoa que já foi alienado, que ficaram falando tão mal dele, que a criança às vezes não quer conviver mais. Então, o que o juiz pode fazer? Ele pode ampliar a convivência para tentar reverter esse quadro, né? Então, aí o próprio genitor que foi afastado, ele vai conversar, vai ter um momento que ele vai poder estar com seu filho. Então, ampliando a convivência, ele vai poder tentar reverter esse quadro. Olha, não é bem assim, o papai não é assim, a mamãe não é assim, a gente deixou de conviver, não foi por culpa minha, foi porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele vai ter o seu momento com seu filho para poder explicar o que aconteceu, para tentar resgatar o laço de afeto que eventualmente possa ter sido perdido. O que o juiz também pode fazer? Ele pode estipular multa ao alienador. Olha, o senhor pare de fazer determinada coisa que esteja acontecendo. Por exemplo, o senhor pare de atrapalhar a convivência do filho com a mãe. Se o senhor continuar atrapalhando, olha, o horário dela pegar às 6 da tarde. Se a criança não está disponível às 6 da tarde, o senhor pode ser aplicado uma multa ao senhor. Então, aplicar uma multa, né? Aquela pessoa que quer atrapalhar essa convivência, aplica-se multa a ela. Aí, o que mais o juiz pode fazer? Ele pode determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. Porque às vezes as pessoas estão tão afetadas pela separação, têm tanta raiva um do outro, que não percebem, precisam de um acompanhamento psicológico para tentar refletir por que estão comportando, para tentar digerir a separação, que às vezes é muito dolorosa. Então, o juiz pode determinar esse acompanhamento psicológico para o pai ou para a mãe, né? E para a criança também, mas quem mais precisa normalmente é o alienador. A pessoa que está praticando atos de alienação parental, ela não está bem, né? E ela precisa, às vezes não tem um acompanhamento psicológico, o juiz pode determinar que esse acompanhamento psicológico aconteça. O que mais o juiz pode fazer? Ele pode determinar a alteração da guarda, né? Às vezes a guarda é unilateral, ele altera para a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é a preferência legal, né? O convívio da criança com ambos os seus genitores é o que preconiza a lei, no artigo 1583, 1584 do Código Civil. Então, o juiz, a preferência legal, inclusive, não é guarda unilateral, é uma guarda compartilhada, para que a criança possa conviver tanto com o pai quanto com a mãe. Porque às vezes um fala mal do outro ali um pouquinho, mas a criança convivendo com o outro vai perceber que aquilo não é verdade, né? E as pessoas têm que se conter, parar de falar mal um do outro, que isso não faz bem para o filho. Agora, o que também pode acontecer? A inversão da guarda. Essa é uma medida extrema que deve ser evitada, mas ela pode acontecer. Por quê? Ultrapassada a advertência, ultrapassada a multa, ultrapassado, mesmo com acompanhamento psicológico, a pessoa não se conscientiza, continua a praticar atos de alienação parental, mesmo com a guarda compartilhada, a criança não está num ambiente de paz, não está conseguindo conviver com seu pai, com sua mãe, num ambiente de paz e de afeto, a guarda pode ser invertida em favor daquele ou do pai ou da mãe que consegue respeitar a figura do outro, que consegue criar um ambiente melhor para a criança crescer em paz, né? Então essa guarda ela pode ser invertida, mas não é uma simples inversão, é uma guarda que precisa ser, quando ela é invertida, ela precisa ter um acompanhamento,
né? Essa criança precisa continuar a conviver com o outro, nem que seja pelo telefone, de alguma maneira, mas não pode ser cortado o relacionamento da criança com o outro, mesmo que ele seja um alienador, né? Porque a criança ama o pai ou a mãe, mesmo ele sendo alienador, né? Todas as pessoas têm defeitos, né? A pessoa às vezes pode ser um alienador, ele precisa ser trabalhado, ele precisa passar por um acompanhamento psicológico, ele precisa ser advertido, mas a criança, ela não pode ser privada do convívio do pai ou da mãe, mesmo que esse pai ou mãe seja alienador, né? A criança só deve ser privada do convívio do pai ou da mãe se for um abusador sexual, se for assim, uma pessoa que pratica maus tratos, se for uma pessoa que realmente deixa a criança em situação de risco, né? Deixa largada sozinha na madrugada pelas ruas, né? Pratica maus tratos, é usuário de drogas e deixa a criança em situações de risco. Só esse tipo de comportamento que realmente vai impedir o convívio da criança com o pai ou com sua mãe. Mas um pai ou mãe razoável, né? Porque todos nós, ninguém é perfeito, né? A gente tenta dar o melhor que pode para o nosso filho. E assim, um pai cuidadoso, um pai que cuida, mesmo eventualmente que ele seja um alienador, ele também não pode ser privado completamente do convívio com seu filho, né? Porque a criança vai sofrer. Então, mesmo nas situações de inversão de guarda, que são as que devem ser raramente aplicada essa inversão de guarda. Essa inversão de guarda deve acontecer assim, em 1% dos casos. E mesmo quando houver uma inversão de guarda, não pode se excluir o alienador da vida da criança, né? Porque a criança ama o seu pai ou sua mãe, mesmo que ele seja alienador, né? Às vezes o alienador, ele é uma pessoa muito cuidadosa, que é muito carinhoso com o filho e que ele pode estar cometendo um ato de alienação parental, ele pode estar sendo uma pessoa que não está sendo correta, mas ele tem outros aspectos positivos que a criança gosta desse pai e não deve ser privada do convívio. Medidas outras também que o juiz pode aplicar é fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente e declarar a suspensão da autoridade parental. Isso também é caso muito extremo, né? Porque a maioria dos casos a gente consegue reverter esse comportamento de alienação parental com advertência, com a aplicação da multa, com a guarda compartilhada, que é a preferência legal, você ampliar a convivência, é o que a lei indica, né? Porque a criança precisa ter a convivência para ter esses laços de afeto, né? Saber que o pai está ali presente, um pai cuidadoso, uma mãe cuidadosa, que está acompanhando os estudos, que está ali preparando o jantar, o almoço, fazendo a criança dormir, né, com ela presente. Isso é muito importante. Então, a presença dos dois, tanto do pai quanto tanto da mãe, é a preferência legal, é o que preconiza a lei, a guarda compartilhada. E a guarda compartilhada é o melhor remédio contra a alienação parental. Essa lei, de maneira nenhuma, ela visa acobertar o abusador sexual, né? A lei da alienação parental, ela visa garantir esse convívio, né? Um convívio sadio da criança com ambos seus genitores. Como eu falei anteriormente, os casos de abusos sexuais devem ser muito bem apurados, né? O Brasil tem a lei do depoimento especial, que é uma lei de 2017, que visa garantir uma prova mais bem elaborada por pessoas altamente capacitadas, né, que esse depoimento da criança seja num ambiente acolhedor e que seja gravado para servir como prova criminal. E, provado esse crime, a pessoa seja afastada, né, seja presa ou seja afastada do convívio da criança. Essas são as hipóteses de afastamento da criança em relação ao pai ou mãe, né, casos de abuso sexual, de maus tratos, situações de risco, né. Nos outros casos, a lei preconiza a guarda compartilhada, porque mesmo com alguns defeitos, pai ou mãe devem estar presentes na vida do filho. E a lei da alienação parental, e de maneira nenhuma ela atrapalha a apuração dos crimes de abuso sexual de crianças, de violência sexual contra a criança. A lei da alienação parental, ela foi um avanço muito grande na legislação, criando essas medidas, que são medidas eficazes para garantir o convívio da criança, tanto com o pai quanto com a mãe.